entender isso como um braço econômico do nosso país, de fato, né? De um lado, existe uma verba muito parada de benefício fiscal que poderia estar indo para a cultura e não vai todos os anos, e do outro lado, os projetos sucateados. E a nossa cultura é muito potente. Eu vim da cultura e eu via por detrás o que acontecia, o potencial que ia perdido todos os dias, assim, né? Quantos talentos não acontecem por falta de verba? A gente tem um potencial enorme aí disso ser uma potência econômica do nosso país mesmo, né? Tudo que eu imaginei que ia acontecer não aconteceu. Essa questão do braço pessoa física na sustentação de um projeto é muito importante, que é o próprio público, né? Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Eu Empreendedor. Aqui você vai escutar sobre empreendedorismo, sobre aquelas coisas que dão certo, aquelas coisas que dão errado, o que nos anima, o que nos desmotiva, o que nos desafia e faz a gente acreditar que o empreendedorismo é a força que vai levar o Brasil para frente. Hoje trouxe uma pessoa muito especial, que é a Bruna, da Evoé, fundadora dessa empresa maravilhosa em 2015. E eu vou passar para a Bruna para ela poder se apresentar, falar um pouquinho mais sobre a Evoé e como que ela está mudando esse mercado. Bruna, muito obrigado por ter aceitado também esse convite, por estar compartilhando toda a sua trajetória, história, esses insights para todos esses empreendedores e empreendedoras que estão aqui nos ouvindo. Muito obrigado. Obrigada a você, obrigada a todo mundo que está escutando. Bom, eu vou tentar resumir um pouco o porquê da Evoé, né? Como começou a ser minha trajetória também empreendendo no mundo tecnológico. Legal. Que não é minha área, né? Mas ao mesmo tempo a gente sabe que é o futuro, né? Então é um pouco inevitável também fugir disso, fugir da tecnologia. Eu vim da área cultural, por isso que a Evoé também nasce para resolver problemas dentro da indústria cultural, que eu vejo a cultura como uma indústria muito potente, né? Eu acho que a gente está num momento até interessante assim para discutir, tem muito a ver com soft power, né? Para a gente discutir sobre a importância do investimento e valorização na cultura, assim, pensando no país também, Brasil, né? E toda a potência cultural que a gente tem. Então eu vim da área cultural, vim do teatro, estudei design também e sempre pensando a questão de como você ganha dinheiro e é valorizado com o seu trabalho cultural, né? E a Evoé surgiu, eu era, assim, 10 anos atrás, né? Eu tava com 24 anos, assim, então relativamente nova, assim, começando, lógico que hoje em dia, né, ainda mais no mundo tecnológico, a gente vê um monte de empreendedor jovem que consegue alcançar, mas assim, eu estava entendendo ainda um mercado novo, que era a indústria cultural, né, eu tinha feito teatro, mas eu nunca tinha atuado e nem trabalhado na área, e começou muito com essa questão de tentar entender onde estava o recurso financeiro voltado para esse segmento, né, e como que acontecia as coisas. Então, a ideia da Evoé surgiu muito com conversas, foi até alguns amigos, assim, a gente conversando sobre a indústria da cultura, leis de incentivo. Tive vários amigos dentro do cinema e que já lidavam com leis de incentivo e editais que me explicaram um pouco como acontecia, e eu fiquei curiosa para entender como aconteciam as leis de incentivo, né? E aí eu fui entender como que existe leis no âmbito federal, estadual e municipal. E a que mais me chamou a atenção foi a lei que é muito pouco entendida, assim, muito criticada, muito conhecida e pouco, de fato, explicada, né? Tem muitos mitos sobre essa lei, tem muita gente que fala sobre ela, que é a Lei Rouanet, que hoje em dia é a Lei Federal de Incentivo à Cultura, né? Que é uma lei que fica aberta no Ministério da Cultura o ano inteiro, onde qualquer cidadão, pessoa física e pessoa jurídica também que está dentro do segmento cultural, pessoa física e pessoa jurídica consegue cadastrar, fica o ano inteiro aberto lá a lei, tem um manual de como se inscrever e você consegue mandar um projeto cultural para ser aprovado, vai ser avaliado por pessoas especialistas no segmento que você está se inscrevendo, se é audiovisual, se é artes cênicas, até tecnologia entra na Lei Rouanet, videogame, tem vários projetos que são considerados cultura, né? Que legal.
que a gente às vezes se limita também num segmento específico, né? Mas tem vários. E que você, como cidadão, né? O que é a lei? A lei ela está aí há mais de 30 anos, né? E ela nada mais é do que um benefício fiscal, uma renúncia fiscal, igual existem em outros mercados, né? Então, qualquer pessoa física ou jurídica, pessoa física que faz declaração completa de imposto de renda, ou pessoa jurídica que faz declaração lucro real, optante por lucro real, pode destinar parte do imposto para projetos aprovados. Então, é como se fosse, assim, Entendi. uma verba do governo que ele abre para que a população e para que as empresas escolham para quais projetos vão. Então, eles aprovam os projetos, eles examinam, e é tudo muito transparente, fica lá aberto, você consegue ver tudo do projeto, quem está investindo, o valor solicitado, as notas fiscais dos pagamentos, do que está sendo feito, e o que eles avaliam do projeto para aprovar não é uma competição igual um edital, que tem verba, que tem fundo, né? Aham. Eles avaliam o currículo das pessoas por detrás, o orçamento, se ele está dentro do mercado, porque criar produtos culturais, fazer cultura em qualquer lugar do mundo é muito caro, né? Vamos dar o exemplo do cinema, que eu acho que está em alta aí. A gente sabe o quanto custa fazer um filme, o quanto custa fazer uma distribuição de um filme, né? A gente acompanhou aí agora a campanha do Oscar, né, no Brasil, e isso é uma verba que os outros países, né, investem de uma maneira, Estados Unidos, Coreia, investem de uma maneira considerável, assim, pensando em soft power, pensando em distribuição e pensando em distribuição cultural mesmo, né, a gente, por exemplo, cresceu assistindo cinema americano. Sim, sim. Então, a gente absorve isso e começa... então, assim, a importância da gente conseguir investir em cultura para passar também, trazer, né, mais pessoas para o nosso país, rodar economicamente. Cultura é muito necessária, né? Só que aí eu fui entender o buraco. Se eu estiver falando demais, se você quiser também fica à vontade, perguntando, porque como que eu fui me meter nisso, né? No meio cultural e trazer tecnologia para a lei de incentivo, que é muito burocrática, tem várias barreiras, né? Então, assim, como que a gente consegue otimizar, simplificar, desburocratizar ela para que cada vez mais cidadãos consigam fazer projetos, empresas e pessoas possam patrocinar, escolher de forma mais simples, transparente. Então, É burocrático, então, para fazer um processo como esse? Então, para você aprovar, você passa por uma avaliação, né? Você tem que estar com os documentos todos em dia, você tem que escrever lá o objetivo, justificativo, orçamento, igual aprovar num edital de aceleradora, por exemplo, igual você inscreve seu projeto, quem tá atrás, currículo das pessoas, né? Eu quero fazer um livro, eu quero fazer... até tudo que a gente vê aí que tem o selo da Lei Federal de Incentivo à Cultura é patrocinado pela Lei Rouanet, né? Que nós estamos em Belo Horizonte, na Praça da Liberdade, todos aqueles museus, equipamentos culturais que estão em volta são financiados grande parte pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, né? É a lei que mais investe no país, e mesmo assim o valor é muito pequeno. Eu vou entrar nos valores para vocês entenderem como que é um mercado não explorado mesmo, no sentido de investimento cultural, de entender a importância disso e o quanto de dinheiro fica parado, que poderia estar sendo destinado para a cultura e para vários projetos culturais, e para cada vez mais a gente consiga fazer mais audiovisual nacional, levar mais nosso teatro para fora, nossos livros, distribuir, começar a investir na cultura mesmo, entender isso como um braço econômico do nosso país, de fato, né? Então, assim, eu acho que falta essa visão, que é uma visão que os países, né, europeus, Estados Unidos, todo mundo já entendeu a importância da valorização da própria cultura, e a gente sabe da potência que a nossa cultura tem, mas ainda temos uma falta de investimento nela, de injeção mesmo nela, e aí acaba acontecendo o que acaba acontecendo, né? Vários projetos, né, que deveriam estar sendo preservados acabam pegando fogo, acaba acontecendo. Então a gente vive essa contradição, assim, que de um lado existe uma verba muito parada de benefício fiscal que poderia estar indo para a cultura e não vai todos os anos, e do outro lado os projetos sucateados, muita gente desistindo, né, de seguir a carreira nessa área, porque nem consegue ver como um trabalho específico, sendo que né, pode falar. Eu vejo, Bruna, que
se a gente for parar para pensar, como você bem disse, vamos pegar os maiores influenciadores que a gente tem culturalmente falando aqui no Brasil, né? Se a gente for, assim, o que no Brasil é refletido, né? Não dos brasileiros, mas o que vem para os brasileiros. É muita cultura que a gente cresceu, né, assistindo, vendo e escutando e que ficou ao nosso redor. Sim, dos Estados Unidos, muita coisa da Europa também. Agora, mais recentemente, coisas vindo da Coreia do Sul e assim por diante. Legal. Bom, é muito interessante que hoje a gente no Brasil, nós somos criados e foi colocado na nossa cabeça em algum momento, foi colocado na nossa cabeça as maravilhas que a gente tem nos países de primeiro mundo. As maravilhas, como vamos falar da Europa aqui. Cara, a gente tem, vamos dizer assim, o sonho de ir visitar e ver a Torre Eiffel, por exemplo. A gente tem o sonho de, se ouve falar do museu mais famoso do mundo, já vem na cabeça o quê? Vem um Louvre da vida, né? Então, trazendo essa pegada de turismo, a gente, né, tem isso de alguma forma enraizado. É muito louco isso, porque isso nos foi vendido, isso nos foi colocado. Né? É alguma coisa que em algum momento isso aconteceu. Não tô aqui dizendo o que é certo ou errado, não é essa a ideia, mas é mais o pensamento do caminho do dinheiro. Mas isso é fato, né? Porque eu fiz um podcast também, convido depois vocês escutarem, chama Compartilhado, onde a gente pesquisa exatamente isso. O que aconteceu? Então a gente vai na história, só pra você ter ideia, existe a Motion Pictures, já que a gente tá falando de cinema, que eu acho que é um ótimo exemplo, americana. Eles tinham um escritório aqui no Brasil, quando começou as leis de incentivo, o pessoal chama... era puro lobby mesmo, para derrubar o cinema brasileiro e colocar... E eles fizeram isso em vários países da América Latina, vários países... É uma empresa de distribuição de filme americano e que a ideia era isso, como que a gente vende a cultura americana. Isso acontece, isso não foi uma coisa... Isso era uma coisa... a Motion Pictures americana fica do lado da Casa Branca, não é à toa. Então, assim, é estratégica. Coreia do Sul faz a mesma coisa agora de soft power, investindo cada vez mais na cultura, K-pop, cinema. O Oscar de Parasita foi uma coisa que foi o Estado que investiu na distribuição do filme. É muito caro fazer, né? Você tem que convencer a academia a assistir, então você tem que... É muito investimento, é praticamente um lobby também o Oscar, né? Se vou parar pra pensar. Então, assim, fazer a coisa da distribuição e levar cada vez mais pra fora é incrível, assim. A nossa cultura é muito potente. Não é que... É que falta estrutura mesmo para as coisas andarem, acontecerem. Às vezes tem muito filme bom que não consegue sair, andar, distribuir, chegar nos lugares, né? Eu diria, Bruna, estrutura e visão. Sabe? Porque olha só, falando do caminho do dinheiro, então eu comentei aqui, né, de um mercado que eu desconheço, né? Eu conheço como consumidor, não como investidor ou como empreendedor na área, é muito mais como consumidor. Então, como consumidor, me parece, e você confirmou que sim, nos foi imposto isso de alguma forma, nos foi colocado, vendido, essa eu acho a melhor palavra, de alguma forma nos foi vendido. Existiu isso, né? E aí a pergunta que fica para nós, e aqui eu acho que entra uma questão da visão, tá, mas por que isso é importante, sabe? Então, olha só, eu vou trazer só um racional aqui. Por que isso é importante? Cara, olha só, se nos foi vendido para todo mundo, né? Aqui, todo mundo não, mas para uma parte da população brasileira que olha para fora e tem o sonho, por exemplo, de, putz, eu quero ir na Torre Eiffel, eu quero viajar, eu quero fazer tal coisa, né? Eu quero ir para fora, né? Para conhecer e visitar e turistar. Todo mundo fala, nossa, qual que é o teu maior sonho? Meu maior sonho é minha casa própria e viajar, né? Normalmente é isso, né? Que acontece. E isso é estatístico, isso realmente é pesquisa que mostra isso. Esses são os maiores sonhos dos brasileiros. E aí, quando a gente vai para fora, quando a gente viaja, o que acontece com o nosso dinheiro? Quando a gente vai para fora, a gente pega o nosso querido real e a gente compra uma moeda estrangeira. A gente compra um euro ou a gente compra um dólar. Falando aqui, vou falar da Europa, que é o que eu estava dando os exemplos, né? Então a gente vai lá e a gente compra um euro. Quando a gente pega o nosso querido real e a gente compra um euro, quando aumenta essa procura, o que acontece com o euro? Ele valoriza. Ele aumenta de preço e, por consequência, a gente deprecia o nosso real. Então, quanto mais dinheiro a gente
compra de fora, ou mais coisas externas a gente consome e faz esse processo, maior é a desvalorização do real. É aí que tá a visão da parada. Nós Isso temos que fazer o óbvio. contrário. É só você olhar o tamanho da França e o tamanho do Brasil. Perfeito, exatamente. Né? Então, Perfeito, assim, cara. eles E qual ganham que é o dinheiro valor que com gera? cultura, turismo. Exato. E como fazer isso aqui? Então, Aí que tá. olha só, o maior museu da América Latina tá onde? O maior museu a céu aberto da América Latina, você sabe? É aqui. É o Inhotim, que fica aqui a 1 hora Do de lado. Brumadinho, que também a gente trabalha com eles, né? Eu vou contar um pouquinho do que a gente faz, né? Boa. Mas a gente trabalha com vários museus, várias instituições. O Inhotim está fazendo um trabalho incrível. Eles estão conseguindo movimentar pessoas e turismo lá de fora. Vem francês que para aqui em Confins, grupos que vão para conhecer o Inhotim, passam um dia em Belo Horizonte e vão viajar. Estão trazendo pessoas e público. Então, assim, tem muita coisa para a gente... o nosso próprio carnaval, né? Eu acho que a gente está próximo do carnaval, né? Eu acho que Belo Horizonte mesmo tem crescido a cada ano, né? Tem trago paulistas e cariocas para o carnaval de Belo Horizonte. Eu acho que, assim, cada vez mais a gente entender que... eu vou contar um pouquinho da Lei Rouanet, mas assim, eu acho que o primeiro passo eu falei que falta estrutura e falta investimento, né? E o que tem nesses países, né? Existe, além de fazer acontecer ali e estruturar toda uma cadeia, que é uma cadeia industrial para cada segmento. Sim. Então, assim, segmento de museu tem uma especificidade, segmento do audiovisual tem outra, segmento de artes cênicas tem outra. E a gente tem muitos grupos incríveis. Aqui em Belo Horizonte, eu posso falar da nossa cidade e a gente pode falar... A nível nacional, eu trabalho com vários, desde projetos que estão iniciando a projetos que já estão aí há mais de 50 anos, como o Giramundo, Teatro de Bonecos em Belo Horizonte, o Grupo Galpão, que é um grupo de teatro daqui, o Grupo Corpo, que é um grupo de dança daqui de Belo Horizonte, que são projetos que são muito valorizados lá fora, que são convidados para fazer espetáculos fora. O Grupo Corpo faz viagens internacionais, a agenda internacional todos os anos lotado, assim, né? Então, assim, existe, eu acho ainda muito nichado, né? Falta isso de conseguir mostrar, de trazer mais as pessoas para isso, mostrar mais o potencial disso, e isso requer investimento, né? Que é onde que falta um pouco, que falta muito dentro da cultura. Então, só para falar um pouquinho dos números, assim, e por que a Evoia começou, que foi uma coisa muito latente, assim, né? Que eu vi pegando quando eu fui entender a Lei Rouanet. Isso, sim, várias pessoas já pararam para entender isso e tentar trabalhar com pessoa física, né? E quando a lei foi criada há mais de 30 anos atrás, né? Ela foi pensada de uma maneira de democratizar o investimento para a cultura. Okay. Então, qualquer pessoa física que faz declaração completa de imposto de renda pode destinar 6% do imposto devido. Okay. Então, não é a pessoa que faz simplificada, é todo mundo que está dentro do potencial de pessoa física, em média 16 milhões de brasileiros, pode destinar 6% do imposto de renda. E qualquer pessoa jurídica, lucro real, 4% do imposto de renda. Qual que é o cenário hoje? Empresas patrocinando grandes projetos, né? Para colocar marca, para colocar... Então, muitos festivais, muitas coisas que você vê são através da lei federal. Então, os projetos aprovam e eles não ganham recurso. Eles têm 1 ano para captar recurso. Okay. Então, eles têm uma conta lá que é aberta junto com o Ministério da Cultura, que é só para receber o recurso patrocinado, que é do imposto que depois... Então, qual que é um primeiro problema? A empresa e a pessoa têm que pagar dentro dessa conta e aí só vai abater na declaração do imposto de renda do ano seguinte. Igual acontece com a maioria dos benefícios fiscais, você primeiro adianta para depois receber de volta. Então, esse é uma primeira barreira. Na verdade, segunda, né? Porque a primeira barreira é saber, pensando em pessoa física, quanto que é seu 6% de imposto devido, né? A maioria das pessoas físicas que faz declaração completa normalmente tem um contador, ou se não tem, já sabe, mas assim, o perfil de pessoa física que faz declaração completa, normalmente tem um contador que já faz, que já sabe quanto que é o 6% Sim. e quanto que a pessoa pode destinar. Essa já é uma barreira, né? É uma barreira. A outra é o adiantamento, né? E aí, eu gosto de trazer um case aqui muito legal para ficar
é claro que acontece, né? Hoje, porque aí dá para vocês entenderem o potencial. Dessas 16 milhões de pessoas, só 11 mil em média destinam. A gente está falando de 0,07% da população brasileira. O potencial de pessoa de captação da lei de incentivo é de 16 bilhões. Todo ano, a gente nunca captou mais acho que ano passado foi o recorde, que foi 3 bilhões. A gente nunca captou mais do que isso. Sempre fica na média de 1,5 bilhões, com grandes empresas investindo milhões de imposto em grandes projetos, em grandes instituições, e pessoas físicas não aderindo, né? Afinal de contas, tem várias barreiras. E aí, quando eu vi esse buraco, e se todas as pessoas físicas destinassem, que poderia, a gente teria um potencial de 14 bi a mais para a cultura. 14? E aí tem o case do Instituto Unimed BH, que é o maior case de captação de pessoa física nacional. Desses 11 mil, 5 mil são os médicos cooperados aqui da Unimed Belo Horizonte. Eles há 20 anos têm um programa muito legal que lá atrás eles entenderam o potencial de patrocínio da lei, né? Afinal de contas, as empresas que entenderam a lei sabem da vantagem de destinar, apesar de que ter que adiantar o benefício fiscal, né? O marketing cultural hoje em dia para a empresa é muito importante, né? Então, algumas empresas entendem isso. O que a Unimed faz? Ela adianta o imposto dos médicos e depois abate do que tem a pagar lá na frente. Então, todo ano, com 5 mil médicos, elas conseguem 20 milhões a mais para a cultura, que é os 6% dos 5 mil médicos. Ticket médio 4 mil em média, que é o ticket médio, em média, dos brasileiros do imposto de renda. Então, a gente está falando de um ticket médio 4 mil de um imposto, né? A gente está falando de 14 bilhões de imposto que está indo para o governo, que poderia estar indo para um projeto que você escolhe da sua cidade, que você ainda vai consumir, né? Ainda tem contrapartidas em troca. Então, você apoia o Amigos do Inhotim, por exemplo, que está lá na Evoé, você tem vários planos. Tem plano de 100 a 12, 15 mil reais e cada um você tem um benefício. Você pode apoiar, virar um Amigo do Inhotim, entrar o ano inteiro, ganhar desconto e abater no seu imposto de renda depois, ou virar um Amigo do Galpão, ou do Teatro da Oficina, ou do Francisco Brenan, lá em Recife. A gente trabalha com instituições do Brasil inteiro, que agora estão entendendo também a importância do programa de membros, que várias instituições lá fora fazem, né? Muitos dos brasileiros que vão para esses museus fora vê que tem o programa de amigos do MoMA, membership, não sei o quê. A Evoé faz também a gente automatizou, né, o apoio de lei de incentivo para a cultura. Então, pessoa física pode ir lá apoiar via cartão, Pix, boleto. A gente tem uma calculadora dos 6%. A gente tem empresas contadoras parceiras, que às vezes já chega, né? Você tem R$1.000 para destinar. Está aqui um catálogo de projetos. A gente trabalha com projetos no Brasil inteiro, de várias categorias, assim, né? E quando, uma dúvida. E quando você fala que algumas empresas elas entenderam como funciona a lei e aí elas já escolhem alguns projetos e elas destinam isso, a tem verba empresas ali. que tem o próprio edital, por exemplo. Pode dar nomes? Pode, fica à vontade. Por exemplo, vamos dar empresas daqui de Minas, né? CEMIG, Copasa, você entra lá, você tem um projeto aprovado na Lei Rouanet. Ok. Por exemplo, né? O Léo foi lá e escreveu um projeto de um livro que você vai fazer, de um artista, fotógrafo, não sei. Você foi aprovado, você conseguiu lá 100 mil, você tem um ano para captar. Para captar, ok. E aí sua conta fica aberta lá, numa conta que é até bloqueada, porque se você não capta 20%... do projeto, 20% eles entendem que você consegue o mínimo. E fazer uma pré do projeto, pelo menos, e depois inscrever um outro para o outro ano. Começar o projeto. Se não, vai para o Fundo Nacional da Cultura. A Evoé começou mesclando crowdfunding com Lei Rouanet, em 2015. Que legal. E aí a gente, hoje em dia, tem o crowdfunding ainda que mescla, só que hoje em dia a gente tem mais de um produto voltado para essa automação, porque cada projeto tem uma necessidade, né? Depende da fase que ele está. Projetos independentes usam o crowdfunding. Projetos, instituições maiores que a gente trabalha, utilizam o nosso produto de programa de membros, mas todos têm a possibilidade de automatizar ou não a Lei Rouanet, né? Tá, e aí vamos imaginar então, pegando um exemplo do caso de uma empresa... que não colocou o projeto lá, que nem você citou o exemplo da CEMIG. Vamos imaginar uma empresa qualquer que não colocou um projeto lá, mas ela viu o rol de todos os projetos que estavam lá. E aí a minha dúvida essa empresa, quando ela olha, ela vai lá, seleciona, opa, gostei desse projeto aqui, por
X razão, sei lá, é cinema. Gosto de cinema e tal, nossa empresa tem tudo a ver com isso. Legal. Essa empresa, ela vai conversar com esse pessoal que tá querendo desenvolver esse projeto e ela fala para esse pessoal, olha, eu preciso que você inclusive coloque minha marca? Tipo, é assim que funciona? Então, eu te falei que chegou num jeito assim que tem tanto... tá tão desproporcional, né? Você tem um teto de captação, né? De 16 bilhões, capta 1,5 em média todo ano, e tem um tanto de empresa que não sabe que pode, e poucas empresas hoje em dia, as maiores, né? Que são empresas que entendem como funciona, tem até departamentos para cuidar dessa questão de lei de incentivo, destinam tanto federal, quanto estadual, quanto municipal, né? E outras leis do esporte, do FIA, do idoso, tem mais de uma lei de benefício fiscal, e você vai somando imposto, né? E aí, as empresas, a Evoé já ajudou muitas empresas a começarem, isso, né? Não sabia por onde começar, o quanto que tinha de teto, de destinação, por onde achar projetos, né? Que tipo de projeto, qual que é a minha diretriz, né? De acordo com a minha empresa, quais são os tipos de projeto que eu vou destinar. Vai também dar consultoria para empresas nesse sentido que estão iniciando. Mas as empresas que já trabalham com isso há anos, que eu ia dar o exemplo, por exemplo, da CEMIG, elas têm editais abertos o ano todo lá, que você pode enviar seu projeto aprovado. Então, além de aprovar na Lei Rouanet, você vai passar por um crivo também. Então, os projetos são aprovados por Lei Rouanet, tem pontos a mais porque eles vão destinar do imposto, né? Então, tudo o que você vê lá, o selo da lei federal com as empresas, são as empresas destinando uma parte do imposto que vai voltar 100% para elas. Entendi. Então, é o dinheiro de marketing que volta 100% para o caixa das empresas. Com o delay. Com o delay. Que é o aceitável, né? Exato, mas vale a pena porque muitas investem diretamente, né? Tira o recurso para investir diretamente em marketing. Então, por exemplo, você patrocinar um espetáculo, um festival, e que esse dinheiro vai voltar 100% para você, né? É muito interessante, assim. Então, as empresas que entenderam isso já têm as diretrizes, já têm todo um departamento para tomar conta disso, né? Então, toda empresa que é lucro real tem esse benefício, né? Isso é muito legal. Empreendedores que estão iniciando dificilmente vão ser lucro real, né? Mas talvez muitas pessoas podem destinar imposto de renda... Pessoa física, né? Pessoa física completo, e quem faz completo tem esse benefício, pode ter várias contrapartidas em troca, né? E você tem 6%, você pode destinar 1% para um projeto, 1% para outro. Então, tem gente que olha assim, nossa, tem vários projetos na minha cidade, e eu frequento, né? Em São Paulo, por exemplo, tem o MAN que está com a gente, tem o São Paulo Companhia de Dança, a própria Cinemateca. Então, você frequenta esses lugares, você recebe vários benefícios, né? Então, você ainda pode abater do imposto de renda. Então, assim, legal. É um mercado ainda que é pouco olhado, assim, né? Que é a indústria cultural no Brasil, que é muito... Não é à toa, é um projeto mesmo, a cultura do Brasil ser não olhada, desvalorizada, né? Porque existem outros interesses, igual eu falei, a cultura de outro país entrar aqui é interessante para outros países. Isso acontece no mundo inteiro, né? Então, por isso que é importante a gente começar a mudar essa chave e essa visão de pensar que o Brasil só precisa ser exportador ou de tirar só minério, essas coisas para ficar exportando. E a gente entender que a gente tem uma potência tecnológica, né? Cultural, de pessoas, né? De pessoas... com muito potencial, que eu acho que o brasileiro às vezes tem uma autoestima baixa de não ver a potência que a gente tem culturalmente falando mesmo para investir nisso. Então, eu penso que não é um mercado fácil, tá? Existe pouco conhecimento mesmo, apesar da lei ter 30 anos, penso tanto que essa lei foi atacada ao longo dos anos, sem as pessoas sequer entender que nem vai o dinheiro para o projeto é aprovado e vai atrás do dinheiro, e aí é uma troca ali, né? A pessoa que vai acreditar no projeto vai investir naquele projeto. Ela foi pensada para
democratizar mesmo, descentralizar. Só que não é bem o que acontece, fica centralizada no Sudeste ainda, nas grandes empresas, ainda não é uma coisa que é muito espalhada, que é muito falada, né? Perfeito. E aí, quando eu descobri isso, assim, virou um negócio assim na minha cabeça, falei, gente, por que isso não é falado? Por que as coisas... E aí comecei a ver, comecei a pesquisar, e nessa época o crowdfunding estava iniciando, né? Aham. 2015, né? Mais ou menos. Eu comecei a pesquisar a Evoé, assim, começar a entender. Eu vim, igual eu te falei, eu não vim da área tecnológica, eu vim da área cultural, do teatro e do design também. Só que muito curiosa, sempre tentando entender, né? Eu tentei um grupo de teatro logo depois que eu saí do teatro, mas nunca é prioridade para ninguém, porque todo mundo, né, tinha que fazer seus correr para pagar boleto, e grupo de teatro não dava esse retorno, né? Então o negócio não foi andando para frente, e eu comecei a pesquisar sobre essas coisas, conversando com amigos que passavam em edital, e aí, na cara e na coragem, vendo o crescimento de crowdfunding no mundo, assim, né? Entendendo que no Brasil já existiam algumas plataformas, o Catarse, a Benfeitoria, que são plataformas de crowdfunding lá do inicinho, né? Daqui do Brasil, lá fora já tinha muito forte o Kickstarter, né? O Kickstarter. Que hoje é muito incrível para MVP de produto, para o mundo tecnológico, né? Que tem um caminho que eu ainda acho que muito devagar no Brasil ainda, que eu acho que ainda tem um potencial enorme de crescimento o segmento de crowdfunding. Hoje, aqui, a Evoé, só para pegar o gancho de crowdfunding, hoje a Evoé, você comentou que ainda tem um pedaço de crowdfunding. A gente trabalha, né? tem vários... Como que funciona tanto? Por exemplo, para quem está nos ouvindo, que é pessoa física, como que a Evoé pode fazer parte da vida dessa pessoa? E qual foi essa chave que virou? Você comentou de empreendedorismo, você comentou, Bruna, que puxa, você veio com um conhecimento acadêmico e aí você falou assim, puxa, o dinheiro ele não tá fluindo por aqui. Então eu preciso olhar para outras coisas e ainda aliando isso que eu tenho todo o meu conhecimento. E aí você olhou para essa oportunidade com crowdfunding e a Evoé, que é o que talvez tenha dado, né, a primeira estopim. Como que foi? Uma coisa que eu falei eu nunca quis ser uma plataforma de crowdfunding. Eu acho que sabe aquela coisa que né, no CID também, quando eu entrei em 2017, que para mim também foi outra abertura, assim, porque, igual eu falei, não vim do meio tecnológico, eu vim do meio cultural. Então, quando eu entrei no CID, que é uma aceleradora do governo aqui de Minas, em 2017, então eu lancei a Evoé em 2015. Eu brinco na cara e na coragem, né? Mas eu tinha recurso. E eu chamei um desenvolvedor e comecei a Evoé com esse desenvolvedor. Legal. Entendendo assim, é um crowdfunding para a lei de incentivo. Por quê? Porque existe recurso para a cultura nacional. Sempre foi assim, trazer sustentabilidade para a cultura, trazer investimento e recurso e cada vez mais desenvolvimento para a cultura nacional, para a indústria cultural. Porque eu vim da cultura e eu via por detrás o que acontecia, o potencial que é perdido todos os dias, assim, né? Quantos talentos não acontecem por falta de verba? Quantas pessoas deixam de fazer coisas incríveis por falta de verba, né? E quantas pessoas fazem e poderiam estar fazendo de uma maneira muito melhor. E quantas coisas incríveis acontecem que não ganham uma proporção que deveriam ganhar, né? Que não tem grana para marketing, para distribuição, que é necessário cada vez mais. Então, de forma orgânica, a cultura nacional já tem muita potência. Imagina quando a gente começar de fato a investir, injetar mesmo recurso na cultura, né? O potencial que isso tem. E aí eu vi esse buraco da lei, que existia já rodando em empresas, mas ninguém falava das pessoas físicas, sendo que tinha esse case da Unimed, que é uma cidade. Só que em Belo Horizonte a gente tem 400 milhões parados que poderia estar indo para a cultura, né? E é muito dinheiro, né? Que poderia estar indo para projetos que estão iniciando, poderia estar indo para projetos que já estão aí, mas estão precisando de verba para distribuir, que estão precisando, né? Porque não é um mercado como todo outro, né? Para você fazer, por exemplo, dinheiro voltando para o audiovisual, a gente não tem nem número de sala suficiente, nem igual, por exemplo, tem tudo que foi construído nos Estados Unidos para voltar em fundo de investimento, porque lá a bilheteria volta em fundo de investimento. A gente ainda está num outro segmento, né? E o audiovisual se paga, tá? Tanto que é separado, assim, tem a Lei Rouanet pros projetos, a maioria dos projetos culturais, e no audiovisual vai até média-metragem. A partir do momento que é longa, você vai para a Ancine e para a Lei do Audiovisual,
que é a mesma questão, é 6% e 4%, e os impostos pagos voltam para o próprio Codecine, que é o imposto que volta para a própria indústria audiovisual. Então, uma indústria que faturou mais que a indústria farmacêutica. Se retroalimenta. Nos últimos... Então, uma indústria muito potente mesmo, e é uma das formas de comunicação mais potentes do mundo, né, gente? Sim. Audiovisual. Então, assim, não investir nisso e deixar outros mercados entrarem, quer dizer que esse dinheiro não vai rodar aqui. Vou dar um exemplo agora, streamings. Né? O dinheiro não vai... O dinheiro das produções audiovisual aqui que acontece com os nossos profissionais e tal, a maioria são produções externas, né? Então, por isso que é importante, às vezes, isso. Sim, porque o dinheiro também tem que ficar em quem está fazendo acontecer. Então, a gente tem que ficar esperto e saber jogar o jogo, assim, porque a gente tem um potencial enorme aí disso ser uma potência econômica do nosso país mesmo, Sim. né? Desde o momento em que você fundou a Evoé, lá em 2015, teve o processo de aceleração em 2017 com o CID, quando você comentou que o CID, quando você entrou, parece que mudou, né? Virou uma chave, parece que expandiu um pouco a visão. Na tua visão como empreendedora, o que fazer parte de um projeto de aceleração, né, de uma aceleradora, o que fez de grande mudança para você e que conseguiu fazer você, sabe, alavancar e dar um próximo passo? Ainda mais que o CID, se eu não estou enganado, ele também tem um investimento, né? Ele também é um edital que é selecionado e tem um investimento. Ele tem um investimento semente, né? Você fica 6 meses, né? Tem mentoria. Para mim foi muito importante. Me ajudou em muitas coisas. Então, no início, né? Quando eu lancei a Evoé, gente, tudo que eu imaginei que ia acontecer não aconteceu. Não aconteceu. Projeto, planilha. Né? Eu pensei que todo mundo vai querer investir o imposto. Você não deixa para o governo. Você vai ganhar tanta coisa em comum. Você vai escolher um projeto da sua cidade. Você vai destinar... E aí eu tive que mudar a rota, né? Então a Evoé começou só com um projeto aprovado por lei de incentivo, então era crowdfunding com lei federal. Comecei com 4 projetos, aí eu vi o potencial, né? Teve projetos de curta-metragem, de teatro, eu vi o potencial daquilo e sabia que o mercado de crowdfunding era uma coisa que estava iniciando também. Eu poderia entrar lá, só para eu entender. Então eu poderia entrar na Evoé e aí eu poderia falar assim, puxa, que projeto legal. Eu posso investir nesse projeto mesmo, do meu dinheiro, então eu coloco, sei lá, R$1.000. Vou destinar R$1.000 aqui, show. E também poderia casar mais R$1.000, por exemplo, com um processo da lei, que já estava, um projeto que já estava aprovado, né, ali. Os projetos que iniciaram eram todos aprovados, hoje em dia não mais, tem projeto que não é aprovado, a gente tem a plataforma de crowdfunding, igual acontece em qualquer plataforma, mas quando a gente começou era só projetos aprovados, então quem tinha declaração completa, você podia apoiar, mesmo sendo simplificado, você ia apoiar diretamente, quem tinha declaração completa, a gente automatizou essa parte, tanto para a ponta de quem apoia, quanto a ponta do criador, né? Que a gente chama de quem está por detrás do projeto, que a gente recebia o apoio hoje em dia via Pix, boleto, cartão, PayPal, pagamento internacional, a pessoa paga ali e a gente faz o depósito na conta identificado, porque você tem que fazer um depósito identificado na conta do projeto com o seu CPF, o CPF tem que emitir um recibo que chama recibo de mecenato e te passar para você colocar na declaração. Então a gente fazia também o recibo já automatizado, o depósito a gente faz, né, e para o projeto e o passo a passo como a pessoa faz na declaração, faz esse atendimento também. Então, a ideia é como que a gente desburocratiza e simplifica. E aí no CID, o que a gente entendeu? É muito difícil porque existe uma mudança de cultura também, né? Então, você vai virando a chave daquela pessoa, ele faz um ano, no ano seguinte ela faz de novo. Tanto que a taxa de renovação e dos programas, dos projetos, 80% a 90%, porque a pessoa deixa no ano seguinte, viu que o dinheiro volta mesmo, então não tem por que deixar para o governo, vai lá e destina de novo. E é muito legal, porque varia. Por isso que o crowdfunding, né, pessoa física, tem gente que é R$100, tem gente que já vi lá R$100.000, os 6%, e dá para um projeto R$100.000 ali, em vez de deixar... sem entender diretamente, é um benefício mesmo, é uma coisa que você escolhe para onde parte do seu imposto está indo, e as pessoas não sabem disso, né? E talvez não seja interessante, não sei, saber, porque eu não entendo porque isso é tão pouco falado e divulgado, né? Mas os projetos culturais sabem disso, e muitos estão criando cada vez mais programas de sustentação pessoa física, para não depender só do patrocínio daquela empresa, porque se naquele ano aquela empresa não der lucro, acabou. Se naquele ano muda a diretoria
e muda não as faz regras, se entra não sei o quê, isso já via acontecendo com projetos que estão aí rodando há muitos anos, né? Às vezes acaba. Então, essa questão do braço pessoa física na sustentação de um projeto é muito importante, que é o próprio público, né? E aí você ainda poder apoiar um projeto que você gosta, que você vai lá, que você assiste, que você acredita, e você ainda poder, além de consumir, né, de fazer parte, você ainda poder ter esse dinheiro de volta, porque ele volta 100% do seu imposto de renda, eu achei que todo mundo ia querer fazer, né? Mas... Só que aí a gente vê que tinha um problema anterior, que é outra barreira. Os próprios contadores, né? Eu me vi lá no Lisdevoé dando palestra para o Conselho Regional de Contabilidade, porque os contadores eram uma barreira. Eles falavam, não mexe com isso não. E não vai cair na malha fina, não vai ter problema no imposto. Nunca aconteceu, em 10 anos de Evoé, nunca aconteceu. Tem pessoas físicas que fazem todo ano, muitos projetos muito sérios trabalham com isso. O que é auditado é o projeto, né? Para ver se o projeto está entregando o que foi inscrito na lei de incentivo. Então, é uma lei que ela tem várias críticas a fazer, mas é o que temos, né? E é difícil mexer numa lei, numa estrutura de uma lei, porque a gente sabe que existem vários jogos políticos por detrás, assim, né? Então, como que a gente pensa? Quando a começou, a gente falava, a gente está hackeando a Lei Rouanet, né? Que existe verba, tem dinheiro parado e a gente está querendo fazer a ponte para esse dinheiro ir para os projetos, para as pessoas que estão fazendo acontecer, de né? uma forma que seja mais rápido, mais desburocratizado. E aí a ideia né? foi o crowdfunding mesclando com lei de incentivo, que aí é as pessoas físicas. Mudou em 2022, quando o Inhotim procurou a gente para fazer essa outra plataforma de produto, porque falou, temos interesse na automação da lei de incentivo, mas para a gente não faz sentido o crowdfunding. Então aí a gente foi entendendo que cada projeto está num momento, numa maturidade, cada projeto tem seu segmento, suas especificidades, e para o CID, a gente tomou algumas decisões. Primeira coisa foi de segmentar, que foi importante para a gente no início, assim, que a gente saiu do nicho cultural e começou a ter crowdfunding de produto, começou até hoje, se quiser a plataforma tá lá, mas a gente voltou totalmente para o nosso nicho cultural. A gente foi entendendo também que cada vez mais personalizado num segmento, a gente consegue também atender de uma forma mais escutando o nosso consumidor, escutando o nosso cliente mesmo, de verdade mesmo, construindo um produto, porque hoje em dia tem tanto produto de captação, tem tanta coisa de plataforma de crowdfunding, tem tanta coisa, então a gente está entendendo que voltar para o nicho, voltar para o nosso nicho cultural, é o momento que a gente está agora, porque a gente estava abraçando o mundo, criador de conteúdo, recorrente, não sei o quê, e a gente estava esquecendo do motivo que a gente começou, né? Que era o segmento cultural, por causa disso, falta toda uma valorização, e para ser sustentável a gente teve que seguir outros caminhos, né? Faz quanto tempo que vocês viraram essa chave? Da segmentação. Isso foi no CID? Então, no CID a gente saiu, dessegmentou mesmo, no sentido de não ficar só na lei de incentivo, abrir o crowdfunding para todos, e hoje em dia a plataforma funciona para todos. A gente tem vários projetos que não são aprovados na lei, que estão lá de recorrente, mas que são ainda projetos do nosso nicho, que são voltados, porque a gente tem essa especialização na cultura, a gente entende, por exemplo, o mapa de um segmento cultural e onde que o nosso cliente está naquele mapa ali, porque a gente se preocupa de verdade com o desenvolvimento do cliente, não só porque a gente trabalha com ganha-ganha também, né? O cliente que você diz, no caso, esse é o projeto, As instituições culturais, porque também tem os apoiadores, só que a gente entende que são a comunidade dos nossos clientes. Então, se você apoia o Inhotim, você é um amigo do Inhotim, ele vai comunicar com você, ele vai te entregar o que ele está prometendo, né? E aí vai uma intermediação dessa comunicação, assim, e a gente conversa com todos os lados, né? Empresas patrocinadoras, os projetos culturais, seja ele projetos independentes que estão fazendo campanhas de crowdfunding pontuais, seja grandes instituições com anuidade e lei Rouanet, imposto de renda, e a gente conversa com a sociedade civil também, a gente tem feito movimentos. Ano passado a gente soltou uma pesquisa até com a Maia, em parceria com a Joana Meniconi, que a Maia, assessoria de imprensa, a Joana Meniconi, que a gente fez que é uma estudiosa dentro da economia criativa, que fez um cruzamento
da Lei Federal de Incentivo, né, os dados do Ministério da Cultura com os dados da Receita Federal, e a gente viu coisas assim, tem estados igual Pernambuco que tem 70 CPFs destinando para a cultura, né? E em contrapartida a gente tem lá o Museu Francisco Brenan, que é incrível, Oficina Francisco Brenan, que é incrível. Então, assim, como que a gente faz essas pontes, né? Como que a gente mostra? Então, assim, é muita gente ainda para a gente conseguir comunicar e mostrar e facilitar esse processo, porque é um dinheiro realmente que a gente destina parte do imposto. Hoje, se eu entrar, então, vamos pensar, eu, pessoa física, tá? Eu vou lá, eu entro lá na Evoé, e aí eu tenho que fazer uma assinatura? É uma assinatura que eu faço? Ou é um percentual do dinheiro, né, que é destinado? Então, como se funciona? você já tem, por exemplo, se você faz declaração completa, ou você pode ir para o seu contador perguntar quanto que é 6% do seu imposto devido, ele vai te falar. Ok. R$600, R$1.000, R$10.000. Aí você já tem um passo a menos, você já sabe quanto você pode destinar. Se você não sabe, lá na Evoé a gente tem o passo a passo, a gente tem uma calculadora, a gente mostra como que você também pega do ano anterior e faz uma simulação, e aí você já sabe o valor. A partir do momento que você sabe o valor, e se você também só quiser conhecer os projetos e ver os benefícios, porque para além, eu acho que temos janelas de captação de imposto de renda, né? Que é dezembro, que as pessoas deixam para o final, porque vai voltar só no ano seguinte, então a maioria das pessoas físicas destinam em dezembro, e agora, quando começar a declaração, para você não deixar para a última hora. Então, os projetos focam nessas janelas para comunicar isso, porém é como se fosse um benefício a mais, porque você tem outras contrapartidas em troca, né? Então, você vai lá, a gente tem um catálogo de vários projetos, uma vitrine mesmo, que você pode filtrar aprovado por lei ou não, financiamento coletivo, programa de assinaturas, anuidade, mensalidade, região e segmento. Eu quero apoiar um projeto de dança de São Paulo. E aí, se a gente tiver algum na plataforma, vai estar lá e você consegue destinar. Vocês podem buscar também no site do Ministério da Cultura, tem projetos, muitos começaram a buscar a nossa solução, já tinha esse programa. Quando o Inhotim buscou a gente, ele já tinha um programa de amigos de imposto de renda acontecendo de forma manual. Já tem aquelas pessoas que fazem o depósito direto. Anualmente já tinham aquele costume, sabe? Entendi. Então a ideia é facilitar, automatizar e ter uma gestão, um banco de dados para trabalhar melhor essa comunidade, né? Então a gente... E o que eu ganho daí, então assim, vamos pensar... E cada projeto cria suas próprias contrapartidas e planos, ou se é pontual. Por exemplo, tem projetos pontual igual São Paulo Companhia de Dança, que lança anualmente planos para você poder assistir os espetáculos. Ele abre e fecha. Tem projetos que ficam o ano inteiro, igual eu te falei aqui do Amigos do Inhotim, que você vai lá com R$500 anuais, você assina podendo dividir de 10 vezes, você assina, você pode entrar o ano inteiro no Inhotim, tem 4 dependentes, se eu não me engano, plano família, tem desconto na loja, tem desconto no restaurante, e você ainda tem acesso a várias instituições no Brasil todo, no MASP, no Tameltac. Então, assim, você consegue desconto também em cursos. Então, assim, cada um cria seus planos e tem gente que associa, vira amigo, cada um chama de um jeito, ou sócio, ou amigo, ou membro. É igual um sócio torcedor, igual uma coisa mais para cultura, né? Para museus, para lugares que você consome. Então, vamos pensar aqui, fazendo o caminho, a jornada do cliente, E aí, né? se você tem imposto de renda, você vai escolher lá, quero destinar como imposto, você cai na régua, que a Evoé vai automatizar o seu apoio, você não vai precisar preocupar com nenhuma burocracia de fazer o depósito identificado, mandar para o projeto mandar o recibo. Entendi. A gente então, cuida dessa parte. Então, vamos imaginar que eu tenho R$1.000, por exemplo, para destinar. Fui lá, conversei com o contador falou, ó, Léo, tá aqui, ó, R$1.000 para você poder destinar, por exemplo. Legal. Aí... eu vou lá na Evoé, eu escolho o projeto, faço meu cadastro e tudo mais, escolho o projeto, falo, puxa, eu gostei desse projeto aqui, tenho R$1.000. Aí, quando eu faço isso, eu preciso fazer um pagamento de R$1.000, no valor que eu defini, de R$1.000. Pensa assim, um crowdfunding, você está adquirindo alguma coisa também. E aí a Evoé devolve, como que é o nome do certificado, do pagamento? Chama recibo de mecenato. Recibo de mecenato. A gente faz um depósito identificado na conta aprovada do projeto pelo Ministério da Cultura. Dizendo que fui eu. Com o seu CPF, com tudo certinho.
E aí, isso já linka lá no site Ok. da Fazenda. Quando você for fazer sua declaração, você vai preencher os dados que a gente vai te mandar, já vai bater na hora ali. Entendi. Se Aí eu você tem pego valor a isso, receber, soma. E se você tem valor a pagar ele, pagar, ele abate do valor que você ele tem, abate. esses R$1.000. Entendi. Na Entendeu? declaração já na hora. Na sua declaração Entendi. O de imposto de recebimento daí é renda. aquele recebimento normal que acontece todo ano. Isso. Né, que é a restituição, beleza. Isso. E quando daí tem a pagar, daí ele já abate do valor total. O negócio você tem que fazer o apoio até dia 31 de dezembro de 2025 para receber em 2026. Por isso as pessoas deixam para dezembro. Porém, existe isso, né? A gente trabalhando na ponta de algumas empresas que já estão pensando como que trabalha essa forma também de adiantamento, pensando essa parceria para facilitar, né? Sim. Porque a gente brinca que a lei foi feita quase para não dar certo, né? Tem tanta coisa. É muita barreira. E aí, quando começou com essas dificuldades, e aí a gente foi abrindo, e agora eu tô entendendo que é uma coisa que as pessoas estão... A gente já estava assim, totalmente... Principalmente depois que veio a pandemia, 2020, cresceu o boom de crowdfunding, né? A gente começou a receber muitos projetos que não eram cultural, eram de outros, só que a gente resolveu voltar para o nosso nicho. O mercado de crowdfunding começou a ficar muito competitivo também, a gente não tinha taxas para conseguir ainda negociar o volume que os outros players do mercado que já estavam há mais tempo e iniciaram tinham. Então, o nosso foco, nossos diferenciais, os nossos clientes, as pessoas, a gente foi entendendo que o nosso caminho é dentro de onde a gente começou mesmo. E a gente está cada vez mais especializado nisso, entendendo nossa ferramenta, nossa tecnologia, né? Evo cultura e tecnologia integrado, assim. A gente está entendendo que como que a gente vê, porque tecnologia e dados vai estar cada vez mais presente no nosso dia a dia, né? Para tomada de decisões já E o segmento cultural existe essa dor, né? De ter tecnologia pensada para esse segmento mesmo, né? Tem ingressos, tem não sei o quê, mas falta pensado dentro disso, entendendo toda a cadeia, entendendo onde estão os buracos e como que a gente pode ir tampando eles, né? Então, a gente está nesse momento agora. Ano passado a gente pilotou muita coisa para entender que esse é o nosso caminho mesmo. A gente conversou muito tem isso, né? De sentar com os clientes, que é muito importante para entender se o que a gente está imaginando é o caminho certo também. Você comentou, Bruna, que veja, né, nessa trajetória, muitas coisas de empreendedorismo você passou e teve que observar e teve que mudar, amadurecer. Né? Por exemplo, se nós formos pensar aqui, primeiro, existe né, uma barreira de conhecimento, começa aí. Então, o entendimento da lei já é uma primeira barreira. Segunda barreira, a burocracia, como você falou, ela parece ser uma lei que foi feita para não funcionar, né? Então, mas por que não funcionar? Porque, puxa, tem que ser assim, o projeto tem que ser assado, tem que ter as pessoas com o imposto de renda, a declaração completa, ou as empresas do lucro real, ou, sabe? Então, assim, parece que tem cheio de ses e senãos que, né, podem acabar dificultando. Então, você como empreendedora teve que ter esse conhecimento em primeiro lugar, olhar que existia uma oportunidade na mesa e depois tentar olhar para isso e falar assim, peraí, eu já estudei pra caramba, já sei fazer. Então, por que eu não faço isso, uma plataforma, então uma tecnologia, para que possa conectar essas duas pontas, né? Então, conseguir trazer essa inovação, isso foi muito legal. E um pouquinho mais para frente, um outro aprendizado de empreendedorismo que eu observei que você compartilhou uma vez, né, a gente gosta tanto de fazer o projeto e de fazer o negócio que a gente fala, pô, quem que você atende? Não, atendo todo mundo, né? Pô, todos os brasileiros poderiam fazer isso, todas as empresas também poderiam fazer isso, mas quando a gente olha para todo mundo, a sensação que dá é que, puxa, se eu escutar todo mundo, eu não tenho braço para conseguir atender a todo mundo com a mesma, né, qualidade que eu gostaria, empresa, né, gostaria. Então, eu vou precisar encontrar uma bolha. Um foco. Vou precisar encontrar um nicho. E aí, quando você encontra um nicho... Nicho é um negócio muito doido, porque quando você encontra um nicho, encontra uma bolha, encontra um foco, você entra nessa bolha, entra nesse segmento, você entra com esse público e aí a galera começa a se conversar.
Com E aí, certeza. entendeu? Eles começam a se conversar. Então parece que você tá É uma restringindo, comunidade. mas começa a circular ali dentro. E quando circula, o negócio começa a expandir. E É. aí você fica maior do que o que você imagina. Aí depois você vai para outra bolha e daí você desenvolve. Exato. Mas até virar essa chave, né, Bruna? Eu vejo que os empreendedores muitas vezes eles têm medo de fazer isso, sabe? Eles têm medo de virar. Por quê? Porque a sensação que dá é que vai dar tudo errado. Sim. Né? Mas Se quando fechar. você se fechar, mas quando você consegue pegar, mergulhar e consegue perceber que essa bolha ela começa a se expandir, você consegue ter um pouquinho mais de segurança, né? Eu Sim. citei algumas coisas, mas Bruna, se você pudesse deixar uma mensagem final para a turma, de um aprendizado, sabe? De uma eu resumi alguns que você trouxe, mas você tem uma história gigante que tem vários aprendizados e várias coisas. Se tivesse que deixar mais uma mensagem final para o pessoal de um bom e excelente aprendizado que você teve nesse meio que tem tanto desconhecimento, tanta burocracia, e vocês vieram para colocar a tecnologia. Qual mensagem você daria? E também como que o pessoal pode encontrar a Evoé e pode, contribuir, né? Fazer bastante coisa legal. Bom, evoe.cc, a plataforma. Pode entrar lá. Entrem lá. Conhecer. E, bom, é difícil falar, você falou conhecimento, eu tenho 10 anos, eu acho que eu tô só começando, né? E você falou de medo, né? Eu acho que uma coisa que a gente não pode ter é medo de errar, porque nós vamos errar todos os dias. Eu erro todos os dias. Eu acho que a gente tem que ter coragem de olhar para esses erros. Sim. E como que a gente amadurece. Eu sinto assim que se eu tivesse começado a Evoé hoje com a cabeça... Claro que, né, tem toda a trajetória pra gente chegar nesse ponto, né? Mas com a cabeça que eu tenho hoje e não sendo cabeça dura, às vezes a gente quer confiar muito na nossa intuição. Eu sempre confiei muito na minha intuição, mas a gente tem que escutar e olhar também o histórico para trás para tomar, e os dados para tomar decisão, né? Então, aprender que você vai errar mesmo. Vai fazendo. Vai fazendo, acordar todo dia e pensar. Não é fácil, né? Eu acho que você, não sei, você já tem mais experiência que eu, né, Léo? Você falou que você tem mais de uma empresa. Tamo junto. Eu insisto, eu sou resiliente, assim, na Evoé, porque eu acredito muito no que a gente está fazendo. Não é um mercado simples, é um mercado muito ainda, a cultura, né? O segmento cultural, a gente pode falar até de economia criativa, assim, que tem um potencial enorme, mas dentro dela, essa parte cultural que a gente não olha, tem um potencial gigantesco e que, se a gente não ficar esperto, alguém vai utilizar. Alguém vai ganhar em cima dessa cultura, que não vai ser a gente, né? Então, o que eu tô dizendo temos uma riqueza enorme aqui, então a gente tem que olhar para ela com muito carinho e atenção, que senão a gente só tem a perder com isso. A gente, enquanto população, enquanto nação mesmo, olhar para a cultura brasileira é olhar para a gente, né? É olhar para o que a gente tem de potente e como cada estado, como cada cidade, como cada pessoa se faz do seu jeito, e que tem esse recurso para todo mundo. A gente parar de tentar competir e falar, cultura tá tirando dinheiro da educação. Não é, sabe? Existe um plano para cada setor industrial, para cada... E a gente tem que começar, a gente tem que começar a enxergar a cultura como um setor mesmo, uma indústria cultural mesmo, que existe todo um potencial aí que a gente tem que olhar com uma visão. Eu fico brincando assim que às vezes a gente tem que explicar quem frequenta, né? Como eu vim do meio cultural, às vezes sou um pouco até romântico falar isso, né? Mas ainda mais quando eu entrei no CID, né, no meio tecnológico, as pessoas... Eu fiquei muito amiga lá do pessoal, só que todo mundo veio do meio tecnológico, a maioria das pessoas ficava brincando que a Evoé era startup que realmente estava ali, o pessoal lá tentando fazer... como que fala? Aquele propósito de valor. Realmente tem uma proposta de valor muito sólida, tanto que eu falo, a gente não quis... Nunca foi meu sonho ser uma plataforma de crowdfunding. É resolver um problema que não importa se vai ser um programa de amigos, se vai ser uma plataforma de crowdfunding, se vai ser uma outra tecnologia. É entender por que você está fazendo aquilo de fato e não esquecer para aquilo não
te desviar, sabe? E que isso vai acontecendo também, porque você vai tendo desafio todo dia. Vai errando. É muita responsabilidade e você precisa ter paciência, porque as coisas não vão vir. Então, medo... fácil. Não falei muita coisa, não sei se eu fechei. Medo de errar, medo de errar é um bom ponto, né? É um ponto. E também a gente aqui, como brasileiros, a gente olhar para nossa cultura. Né? Então, a gente olhar para nossa cultura. Eu acho que isso esse insight que você trouxe é sensacional. Uma pergunta que eu acho que ela é bem simples para fechar. Você acredita no Brasil? Demais. Demais? Eu sou brasileira e não desisto nunca. Tamo junto. Eu acredito profundamente no Brasil, e eu acredito que o que vai mudar esse país é o empreendedorismo, sabe? Porque a gente gera riqueza, a gente gera oportunidade, a gente gera trabalho, a gente gera valor, independente do segmento, e a gente consegue gerar, sabe, e mostrar toda essa potência que a gente tem aqui. Então, de verdade, eu acredito que a gente tá fazendo tem muito trabalho pela frente, talvez as próximas gerações colham muito mais que o que a gente vai colher, mas, pô, eu compacto demais com isso também, sabe? É muito legal isso, é muito legal. Que bom. Muito bom. Bruna, muito obrigado. Obrigada a vocês. Por ter vindo aqui, ter compartilhado essa mensagem, bastante conhecimento de um setor e de uma área, como eu falei para você até antes. A gente nunca tinha tido a oportunidade de trazer alguém que tem tanto conhecimento nessa área cultural aqui no nosso podcast O Empreendedor. E, nossa, eu saí daqui, muita coisa legal mesmo. Muita coisa legal mesmo. Aprendi demais. Esse assunto dá pano pra manga. Aprendi demais. Obrigada, pessoal. Desculpa. Qual que é você comentou, evoe.cc. Evoe.cc. Isso. Instagram também. @evoe.cc. @evoe.cc. Para você que está nos ouvindo, aproveita, se inscreve aqui no nosso podcast, no canal. Deixa seu like, coloca os comentários, que a gente olha todos os comentários. E se você tiver indicações de pessoas que você gostaria de ver aqui no nosso podcast, marca o @ aqui embaixo, que a gente vai entrar em contato e vamos fazer de tudo para a turma vir aqui com a gente. Muito obrigado e até o nosso próximo podcast do Eu Empreendedor.